O salão estava cheio de gente rica, taças erguidas, risadas altas. Josefa entrou apenas para cumprir uma ordem simples. Não falou alto, não interrompeu ninguém, mas o milionário parou o jantar. Apontou para ela na frente de todos e disse algo que fez o salão rir. E fez Josefa entender que depois daquela noite, ela nunca mais seria a mesma. O que ninguém ali sabia é que aquela mulher humilhada guardava um segredo capaz de destruir o homem mais poderoso daquela mesa. E quando a verdade viesse à tona, não haveria dinheiro suficiente para comprar perdão. O salão inteiro congelou quando Augusto Montenegro fez o garçom parar o serviço no meio do brinde. A música do piano ainda tocava, mas parecia longe, como se alguém tivesse puxado o som para dentro de um aquário. As taças ficaram suspensas no ar. Os sorrisos ficaram prontos demais, e naquele segundo todo mundo entendeu. O que vinha agora não era elegância. Era espetáculo. Josefa entrou pela porta lateral, a mesma por onde sempre entrava para não ser vista. Trazia nas mãos um guardanapo dobrado e um recado simples que o administrador mandou entregar. Era coisa pequena, coisa de bastidor, coisa de quem existe apenas para manter a festa de gente importante funcionando. Ela caminhou com a cabeça baixa, como aprendeu a caminhar a vida inteira. Não por submissão, por sobrevivência, mas Augusto a enxergou. E o modo como ele a enxergou naquela noite foi como se apontasse um holofote para a parte mais frágil dela. Parem tudo. A voz dele atravessou o salão como um estalo. O garçom parou. Os talheres pararam. As conversas morreram. Josefa congelou a 2 passos da mesa principal, o coração batendo forte, por razões que ela nem conseguia explicar. Augusto levantou devagar, o terno escuro, o relógio caro, a postura de quem estava acostumado a ser obedecido sem repetir. Ele olhou para ela como se olhasse para um objeto fora do lugar. E então, com um sorriso leve, o tipo de sorriso que as pessoas ricas usam quando querem parecer civilizadas enquanto esmagam alguém, ele disse: "Quem deixou ela entrar?" Alguns risos escaparam, primeiro tímidos, depois mais soltos, como se o salão tivesse recebido permissão para achar graça. Josefa sentiu o sangue subir no rosto. Ela tentou falar: "Senhor Augusto, eu só o quê?" Ele interrompeu, inclinando a cabeça. "Só veio lembrar todo mundo de onde a gente veio? Porque, sinceramente, isso aqui é um jantar de gala. Não é uma visita guiada à área de serviço." O riso veio mais forte, e alguém, uma mulher de vestido cintilante, sentada à direita de Augusto, comentou alto o bastante para ser ouvido: "Ela tá com cheiro de desinfetante." O salão respondeu com um "ó" divertido, como se aquilo fosse uma tirada inteligente. Josefa apertou o guardanapo com tanta força que as unhas doeram. Não era o cheiro, era a intenção, era a mensagem: "Você não pertence." Augusto deu 2 passos na direção dela. "Josefa, não é?" ele disse, fingindo esforço para lembrar o nome. "Você sabe ler?" O mundo ficou estranho. Como se a pergunta fosse absurda, mas possível. Como se o salão inteiro esperasse a resposta para rir mais. Ela engoliu seco. "Sei, senhor." "Ótimo. Então lê isso aqui." Ele tirou do bolso interno do paletó um cartão pequeno, branco, com letras em alto relevo, e estendeu na direção dela como quem joga um osso. Josefa hesitou. Não queria pegar, não queria tocar, mas também não podia recusar, porque recusar ali seria ser chamada de insolente. E insolência naquele tipo de ambiente virava demissão na mesma noite. Ela pegou o cartão e, quando leu, sentiu o estômago virar. Era um aviso impresso, daqueles que se colocam em portas, em letras pretas,
Entrada exclusiva para convidados. O salão explodiu em risos. Augusto apontou para a porta por onde ela tinha entrado. Coloca isso lá fora. O tom dele era suave, quase educado. Vai ser útil para você também, para não confundir as portas da próxima vez. Josefa ficou imóvel, porque não era só uma humilhação, era uma sentença. Eu posso te reduzir em público e ninguém aqui vai me impedir. E o pior foi quando ela olhou ao redor e viu que ninguém parecia chocado. Pareciam entretidos, como se ver uma mulher simples sendo esmagada fosse parte do pacote do jantar. Josefa sentiu a garganta apertar. E foi aí que aconteceu a segunda parte do show. Augusto se virou para os convidados e ergueu a taça, como se estivesse fazendo um brinde. A gente precisa ser grato, ele disse, porque existem pessoas que passam a vida inteira limpando o chão e ainda assim acham que podem pisar no tapete. Risos, palmas contidas. Uma pessoa assobiou como se fosse um comediante. Josefa perdeu o ar por um segundo. Mas junto com a dor veio algo frio, uma lembrança, um detalhe, uma certeza, porque ela sabia naquela mesma noite que Augusto Montenegro não estava seguro, não de verdade, não com ela ali, não depois do que ela tinha visto anos atrás, naquela madrugada em que o escritório ficou aberto e o cofre ficou escancarado. E a máscara do homem mais poderoso da mesa caiu em silêncio. Josefa baixou os olhos para o cartão na mão. E pela primeira vez em 22 anos, ela não pediu desculpas. Ela respirou fundo, devagar, controlando a tremedeira, e disse com a voz baixa, porém firme: "Eu vou colocar sim." Augusto sorriu, satisfeito, achando que tinha vencido. Ela deu meia volta e caminhou. Cada passo parecia arrastar o chão. Ela atravessou o salão sob olhares, sorrisos, cochichos. Sentiu o desprezo como se fosse fumaça entrando pelo nariz. Sentiu o perfume caro misturado com o veneno das pessoas que nunca trabalharam com as mãos. Quando passou por uma mesa menor, ouviu um homem dizer para o outro: "Ela deve ganhar o suficiente para comprar um balde novo. Olha a postura." E os dois riram. Josefa não virou, porque virar seria dar a eles o prazer de ver seus olhos cheios. Ela saiu pelo corredor, e quando a porta fechou atrás dela, o som da festa voltou, como se nada tivesse acontecido. Mas Josefa encostou a testa na parede do corredor de serviço, onde ninguém via. E ali, sozinha no escuro, ela sentiu o corpo inteiro tremer. Não era só tristeza, era revolta. E junto com a revolta vinha uma pergunta que doía como ferro quente. Até quando? Ela fechou os olhos, viu o rosto de Augusto rindo, viu a mulher do vestido cintilante dizendo: "Cheiro de desinfetante." Viu o salão inteiro aceitando aquilo. E então, como se o cérebro buscasse uma saída para não quebrar, veio a imagem do cofre, o cofre aberto, o objeto guardado e o que aquilo significava. Josefa respirou fundo outra vez. Se ela quisesse, poderia destruir Augusto, não com grito, não com escândalo barato, com verdade. A verdade que ele comprou com dinheiro e medo. A verdade que ele acreditou que estava enterrada. Mas Josefa não era vingativa. Ela era cansada. E mesmo cansada, tinha um tipo raro de força. A força de quem carregou o peso de uma casa inteira sem nunca ser reconhecida. Ela se endireitou. Caminhou até a porta externa e colocou o cartão onde Augusto mandou, na parede ao lado da entrada de serviço. Entrada exclusiva para convidados. Quando terminou, ficou olhando para aquilo. E então sussurrou sem ninguém ouvir: "Você vai se arrepender." Não era uma ameaça feita para assustar. Era uma promessa feita para sobreviver.
Naquela noite, Josefa não voltou para o salão. O administrador procurou por ela com pressa, mas ela já estava na lavanderia, lavando uma mancha inexistente numa toalha branca, porque quando a cabeça não aguenta, a mão procura a tarefa. Ele entrou, aflito. Josefa, você precisa voltar. Ele perguntou de você. Ela não olhou. Diz que eu estou ocupada. Ele não vai gostar. Josefa parou de esfregar, levantou o rosto. O olhar dela não tinha lágrimas, tinha algo pior, tinha lucidez. Ele já não gosta faz tempo, só hoje decidiu mostrar. O administrador engoliu seco, sem saber o que dizer. Porque naquele tipo de casa era perigoso concordar, e mais perigoso ainda discordar. Josefa voltou a esfregar a toalha, mas por dentro a toalha era ela. Quando a festa terminou, já passava da meia-noite. Os carros foram embora. A música parou. O salão ficou com o cheiro da riqueza vazia, aquele cheiro de vinho caro misturado com vaidade. Josefa recolheu as taças. Organizava tudo como fazia há anos. E mesmo machucada, fazia com perfeição. Era automático. Era parte dela. Foi então que ouviu passos firmes. Augusto entrou no salão já sem o sorriso de palco. A casa estava silenciosa e o silêncio não o protegia. Pelo contrário, fazia as palavras dele doerem mais. Ele parou a alguns metros. Você sumiu. Josefa continuou recolhendo taças. Eu estava trabalhando. Trabalhando? Ele soltou uma risada curta, sem humor. Você chama aquilo de trabalho? Eu chamei você e você... Ela pousou uma taça com cuidado demais, como quem não quer quebrar nada por fora, porque por dentro já está trincada. Virou-se. O senhor me chamou para rir de mim. Augusto estreitou os olhos. Eu te chamei para te colocar no seu lugar. Josefa respirou fundo. O ar parecia pesado. E qual é o meu lugar, senhor Augusto? Ele respondeu sem pensar. O lugar de sempre, onde você não aparece. O peito dela apertou, não por surpresa, por confirmação. Josefa assentiu, como se estivesse entendendo. Entendi. Ela pegou o pano, dobrou devagar, guardou o pano na cintura e, com a voz calma, disse a frase que ninguém naquela casa esperava ouvir dela. Então amanhã eu não venho mais. O silêncio virou pedra. Augusto ficou imóvel. Como é? Eu pedi demissão. Ela falou como quem fala algo inevitável, como uma lei. Não dá mais. Você está brincando? Não. Augusto deu um passo à frente. Josefa, você trabalha aqui há mais de 20 anos. Eu sei. Você vai sair por causa de uma piada? Ela encarou Augusto com firmeza. Não foi uma piada. Foi uma humilhação. E foi a primeira vez que o senhor fez isso na frente de todo mundo. Augusto abriu a boca, mas não encontrou argumento. Porque no fundo, ele sabia. Sempre humilhou. Só não chamava de humilhação porque era silenciosa. Josefa pegou o avental, tirou devagar e colocou sobre a mesa. Boa noite, senhor Augusto. E saiu. Na madrugada, Augusto não conseguiu dormir. A casa parecia maior sem o som de passos dela, sem o barulho do pano sendo torcido, sem o clique das luzes acendendo no horário certo. Ele tentou se convencer de que era bom, de que era paz, mas era vazio. E vazio, quando você não tem ninguém, vira um grito. Augusto levantou, vestiu um roupão caro e foi até o escritório. Acendeu a luz. A mesa impecável o encarou como um tribunal. Ele abriu uma gaveta, fechou, abriu outra, fechou. A inquietação subiu. Foi até o cofre. O cofre era pesado, embutido na parede, escondido atrás de um quadro. Tinha senha, tinha camadas, tinha a lógica de quem não confia. Ele digitou. O cofre abriu. E ao ver o que estava lá, ele sentiu uma coisa que não sentia havia anos. Medo.
porque o objeto estava no mesmo lugar, mas não estava do mesmo jeito. Um detalhe mínimo, um risco quase invisível na superfície. Como se alguém tivesse tocado com cuidado e deixado uma marca que só quem amava aquilo notaria. Augusto ficou parado, sem respirar direito. Josefa sabia. Josefa tinha visto, e o pior, Josefa tinha ficado, por anos, com aquilo na cabeça, sem usar, sem falar, sem destruir. E ele tinha escolhido humilhá-la. Augusto percebe que Josefa sabe do segredo. Ela pediu demissão. E agora ele está encurralado pelo próprio passado. Ele ficou ali, com a porta do cofre aberta, como se tivesse sido pego em flagrante pelo próprio passado. A casa inteira dormia, ou fingia dormir. O tipo de casa que não respira, só funciona. E naquela madrugada, o que funcionava era o medo. Augusto fechou o cofre devagar, como se o metal pudesse denunciar o que ele estava sentindo. Passou a mão pelo rosto, tentando reorganizar a própria imagem. Era o homem que controlava tudo. Sempre foi. Mas uma mulher que limpava o chão tinha acabado de tirar dele o único controle que ele realmente valorizava. O controle sobre o que os outros sabiam. Ele voltou para a cama e não dormiu. Ficou deitado, olhos abertos, ouvindo cada ruído da casa e percebendo com uma clareza brutal o quanto aqueles ruídos eram dela. O clique do corredor acendendo, a água correndo cedo, a porta da despensa, o pano torcido. Sem Josefa, a casa era uma vitrine vazia. E ele odiava sentir falta de alguém, não por carinho, por dependência. Na manhã seguinte, Augusto desceu cedo demais. O café estava pronto? Não. A mesa estava posta? Não. A casa estava viva? Não. Ele caminhou até a área de serviço, irritado, como se a ausência fosse uma afronta. Encontrou o administrador. Cadê ela? O homem engoliu seco. Dona Josefa não veio. Eu sei que não veio. Eu perguntei onde ela está. Ela deixou um recado. O administrador estendeu um envelope. Augusto pegou como quem pega um documento de cobrança. Abriu e leu. Poucas linhas, letra firme, sem drama. Senhor Augusto, agradeço pelos anos de trabalho. Hoje encerro minha função. Não volto. Peço que não procure. Josefa. Sem súplica, sem explicação, sem por favor. Augusto amassou o papel sem perceber. Ela não pode fazer isso. O administrador hesitou, depois arriscou. Ela pode sim. Augusto olhou como se tivesse sido desafiado. Você está me contrariando? Eu tô só dizendo. Augusto respirou fundo, conteve o impulso de gritar. Gritar seria admitir fraqueza. E ele não admitia nada. Onde ela mora, senhor? Onde? O administrador deu o endereço. Augusto virou as costas e saiu. No caminho até o carro, percebeu que estava fazendo algo que nunca fazia, perseguindo alguém que ele mesmo descartou. E isso o irritava. Josefa não estava em casa quando ele chegou. Ele ficou parado na frente do prédio simples por alguns segundos, olhando para cima, como se o mundo inteiro tivesse reduzido de tamanho. Ele, o homem do topo, esperando na calçada. Sentiu vergonha, mas transformou a vergonha em raiva. Era assim que sempre fazia. Voltou para o carro e mandou 2 seguranças resolverem. No fim da tarde recebeu a mensagem. Ela não abriu a porta. Disse que não fala com o senhor. Augusto apertou o celular com força. Ela acha que é quem? E ouviu a própria voz por dentro, respondendo com algo que doía. Ela é quem ficou quando você achou que ninguém ficava. Ele desligou, irritado consigo mesmo. Naquela noite, teve uma ideia que julgou brilhante e que era, na verdade, um reflexo puro do orgulho.
Ele faria Josefa precisar dele, porque quando alguém precisa, volta. No dia seguinte, Augusto mandou cortar o pagamento final, segurou documentos, inventou um atraso burocrático. Coisa pequena. Coisa de quem acredita que todo mundo tem um preço ou uma fraqueza. Mas Josefa não ligou. No terceiro dia, ele mandou o administrador ir pessoalmente, levar uma proposta, um pedido disfarçado de ordem. O administrador voltou com o rosto pálido. Ela disse que não quer dinheiro. Ninguém recusa dinheiro. Ela recusou. Augusto ficou em silêncio, e esse silêncio era perigoso. O que mais? O administrador hesitou. Ela disse que não volta porque o senhor não sabe olhar para ninguém. A frase entrou como faca. Augusto riu, mas foi uma risada vazia. E você ouviu isso e voltou para me contar? Ela virou filósofa agora? O administrador não respondeu, porque a verdade tinha um problema. Não precisava ser bonita para ser fatal. A casa começou a desandar. Não por falta de empregados, tinha gente suficiente, mas Josefa era a engrenagem. Ela sabia o lugar de cada coisa, o ritmo de cada dia, o ponto exato em que o caos começava. E quando a engrenagem sai, tudo range. Uma toalha manchada ficou guardada errado. Um contrato ficou sobre a mesa do escritório. Uma chave sumiu. Um telefone ficou sem bateria. Coisas pequenas. Mas para Augusto, pequenas coisas sempre foram intoleráveis, porque ele precisava que o mundo obedecesse ao formato que ele desenhava. E quando o mundo não obedece, ele desmorona por dentro. Naquela semana, Augusto teve 3 reuniões e perdeu a paciência em todas. Na primeira, interrompeu um investidor com arrogância. Na segunda, humilhou um diretor como se estivesse no jantar de gala. Na terceira, ficou em silêncio por tempo demais. E o silêncio dele assustou até quem era acostumado. Quando voltou para casa, passou pela entrada de serviço e viu o cartão que mandara Josefa colocar. Entrada exclusiva para convidados. O papel já estava um pouco torto, como se o vento tivesse tentado arrancar. Augusto encarou aquilo por longos segundos. E algo dentro dele, que normalmente era pedra, se mexeu. Ele não tirou o cartão, mas subiu para o escritório e fechou a porta com força, como se pudesse trancar a culpa lá dentro. Na madrugada, voltou ao cofre. Abriu. Olhou para o objeto por muito tempo. Era pequeno, antigo, e tinha o peso de uma vida inteira. Augusto pegou com cuidado, passou os dedos pelo metal, sentindo o risco que denunciava um toque passado. Josefa tocou. Josefa viu e não falou. Ele tentou imaginar Josefa naquele escritório anos atrás, sozinha, limpando, encontrando aquilo. O que teria feito? O que teria pensado? E pela primeira vez, Augusto se permitiu uma pergunta que sempre evitou. Por que ela ficou? Porque ficar não era comodidade, era uma escolha. Ele sentiu a garganta apertar. Colocou o objeto de volta e fechou o cofre como se estivesse enterrando um corpo. Foi até a janela do escritório. Olhou a cidade, as luzes, o movimento distante e percebeu o tamanho da própria solidão. Não a solidão romântica de quem sofre por amor. A solidão seca de quem construiu um império para não precisar de ninguém. E agora estava preso nele. No 5º dia sem Josefa, ele recebeu uma visita inesperada. Valéria Montenegro, a irmã, elegante, firme, sempre o tipo de pessoa que olha nos olhos sem medo. Ela entrou sem pedir licença, como fazia desde sempre. Você está destruindo a própria casa. Augusto não respondeu. Continuou olhando papéis na mesa, fingindo foco. Eu ouvi sobre o jantar. Valéria continuou.
Ouvi sobre a Josefa. Ele levantou o olhar devagar. E veio me dar sermão? Valéria se sentou, cruzou as pernas, apoiou a bolsa ao lado. Sem pressa. Eu vim ver se você ainda tem algum resto de vergonha. Augusto soltou uma risada curta. Ela era funcionária. Fez drama e saiu. Valéria inclinou o rosto, como quem analisa uma peça quebrada. Você tá com medo. Medo do quê? Valéria não respondeu de imediato. Observou o escritório. A organização perfeita, a frieza. Você sabe do que, Augusto? O ar mudou. Augusto sentiu o corpo ficar rígido. Não começa. Valéria se levantou, caminhou até a estante, passou o dedo por uma moldura, olhou uma foto antiga e devolveu ao lugar. Você pode passar a vida inteira fingindo. Mas quando uma pessoa simples começa a te olhar como se você fosse pequeno, isso te apavora. Augusto bateu a mão na mesa. Ela não é ninguém. A frase saiu forte, alta demais, e ficou no ar. Valéria não se assustou, só respirou fundo, como quem já esperava. Esse é o seu problema, ela disse baixa. Você só sabe existir quando reduz alguém. Augusto ficou em silêncio. Valéria se aproximou, encarou os olhos dele. Você quer que ela volte? Augusto abriu a boca, mas não respondeu. Valéria assentiu como quem confirma. Quer, mas você não sabe pedir. Você sabe comprar, ordenar, humilhar. Pedir, não. Augusto desviou o olhar. Ela sabe demais. Ele admitiu quase sem perceber. Valéria estreitou os olhos. Sabe demais sobre o quê? Augusto se arrependeu no mesmo instante. Fechou a expressão. Não é da sua conta. Valéria ficou parada alguns segundos absorvendo. Depois, disse a frase que fez o estômago dele despencar. Você abriu o cofre, né? O silêncio virou gelo. Augusto encarou Valéria. Sai. Augusto, sai. Valéria não saiu. Ficou firme. Você mexe naquele cofre quando você perde o controle. Você mexe quando tá quebrado. Augusto apertou os punhos. Valéria deu um passo mais suave agora. Você não precisa ficar sozinho nesse inferno. Augusto olhou para a irmã com uma raiva que era, na verdade, pavor. Você não entende. Então me faz entender. Augusto respirou fundo e por um segundo pareceu que ia falar. Mas a máscara voltou. Vai embora, Valéria. Ela percebeu que não arrancaria mais nada naquela noite. Pegou a bolsa. Antes de sair, parou na porta. Se você continuar assim, você vai perder mais do que uma funcionária. Você vai perder a única pessoa que ainda te enxerga sem medo. E isso é raro. Augusto não respondeu. A porta fechou e o silêncio voltou. Na manhã seguinte, Augusto fez algo que nunca fazia. Ele foi sozinho até o prédio de Josefa, sem segurança, sem administrador, sem intermediário. O porteiro olhou para ele com surpresa, mas reconheceu. Era difícil não reconhecer. Ela tá? Dona Josefa? Tá sim. O porteiro indicou o elevador. Augusto subiu e sentiu o coração bater estranho, como se estivesse entrando num lugar proibido. Parou diante da porta dela, levantou a mão para bater e ficou parado. O homem que assinava contratos milionários não conseguia bater numa porta, porque bater significava pedir entrada. Ele respirou fundo e bateu 2 vezes. Silêncio. Bateu de novo. Passos. A porta abriu uma fresta. Josefa apareceu, sem uniforme, sem pano, sem a postura de não incomodar. Ela estava simples, cabelos presos, rosto sério, olhar firme. O senhor veio fazer o que aqui? A voz dela era calma, e calma às vezes é mais agressiva do que grito. Augusto tentou usar o tom de sempre. Eu vim resolver isso. Josefa abriu um sorriso pequeno, sem alegria. Resolver? O senhor resolve contrato, resolve problema de empresa.
Eu não sou problema para resolver. Augusto apertou a mandíbula. Você saiu sem aviso. Eu avisei na hora em que devolvi o avental. O senhor só não ouviu. Augusto respirou fundo. Eu preciso que você volte. Josefa encarou. Os olhos dela não tremeram. O senhor precisa que a casa funcione. Preciso de você. Josefa ficou em silêncio por um segundo, como quem mede a sinceridade. Não minta. A palavra foi simples, mas destruiu a postura dele. Augusto sentiu o rosto esquentar. Eu não estou mentindo. Josefa respirou devagar. O senhor não sabe falar isso. Não sabe dizer preciso sem sentir que está perdendo. Augusto ficou imóvel. Ela abriu mais a porta. O senhor entrou aqui para conversar ou para mandar? Augusto olhou para dentro. O apartamento era pequeno, mas tinha algo que a mansão não tinha. Calor, vida, cheiro de comida simples, um vaso de planta na janela, fotos de gente em moldura sem ouro. Ele entrou. Josefa fechou a porta e apontou uma cadeira. Sente. Augusto sentou como quem senta em julgamento. Josefa ficou de pé. O senhor veio pedir desculpas? Augusto abriu a boca. Não saiu nada. Ele engoliu seco. Eu passei do limite. Josefa assentiu, como quem confirma algo óbvio. Passou. E fez isso para me mostrar para todo mundo, para provar que o senhor manda até no ar. Augusto fechou os olhos por um instante. Josefa continuou. O senhor sabe qual foi a pior parte? Ele não respondeu. Não foi o riso, nem a frase do tapete, nem o cartão. Ela deu um passo aproximando. A pior parte foi eu olhar para o senhor e perceber que o senhor gosta disso. Gosta de ver alguém diminuído, porque assim o senhor não se sente pequeno por dentro. Augusto abriu os olhos. O olhar dele vacilou. Você não sabe do que está falando. Josefa sorriu de novo, agora com tristeza. Eu sei mais do que o senhor imagina. A frase ficou no ar. Augusto sentiu o estômago gelar. Josefa foi até uma gaveta, abriu, pegou um envelope grosso e colocou sobre a mesa. Sem abrir. O que é isso? Ele perguntou tenso. É o motivo de eu não voltar. Augusto olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Você está me ameaçando? Josefa inclinou a cabeça. O senhor acha que todo mundo vive no seu jogo. Eu não quero o seu jogo. Ela empurrou o envelope um pouco para perto dele. O senhor pode abrir, pode ler, pode fingir que não existe. Mas depois disso, a sua casa nunca mais vai ser igual. Augusto ficou parado, a mão tremendo quase imperceptível sobre a mesa. Ele não abriu, porque abrir significava encarar. E ele sempre preferiu controlar do que encarar. Josefa observou sem pressa. O senhor não vai abrir. Augusto engoliu seco. O que tem aí? Josefa respondeu. Tem a sua verdade. Silêncio. Augusto apertou o braço da cadeira. Você quer dinheiro? Josefa soltou uma risada curta, amarga. Eu quero respeito. E isso o senhor não sabe dar. Augusto respirou fundo, tentando recuperar a postura. Eu posso te pagar o dobro. O senhor está fazendo de novo, Josefa disse, firme. O senhor acha que tudo se resolve com dinheiro, mas tem coisa que quando quebra, não compra. Augusto ficou em silêncio. Josefa apontou para a porta. O senhor pode ir embora agora. Ele não se mexeu. Josefa, ela interrompeu. O senhor não vai me chamar pelo nome como se isso fosse gentileza. Eu tive nome 22 anos e o senhor só lembrou no dia de me humilhar. Augusto abaixou a cabeça e pela primeira vez a voz dele saiu menor. Eu não sei pedir. Josefa ficou olhando por longos segundos. A raiva dela estava ali, mas também estava algo mais profundo. Cansaço de ter sido invisível. Ela respirou e disse, então aprende. A palavra não veio como ameaça, veio como sentença.
Augusto saiu do apartamento sem o envelope. Desceu o elevador como se estivesse carregando um peso no peito. No carro, ficou parado sem ligar o motor, as mãos no volante, a rua lá fora normal e ele desmoronando por dentro, porque a primeira pessoa que realmente podia destruí-lo não queria destruí-lo, queria que ele encarasse, e isso era pior. No caminho de volta, ele lembrou do risco no objeto no cofre. Lembrou do modo como Josefa disse: "Eu sei mais do que o senhor imagina", e pela primeira vez se permitiu pensar no que sempre evitou. Se ela sabe, quem mais pode saber? Essa pergunta fez o sangue gelar. Ao chegar na mansão, Augusto não foi para o escritório. Foi direto ao cofre. Abriu, pegou o objeto de novo, apertou, fechou os olhos, e como se uma parede antiga tivesse rachado, veio à memória. Não uma lembrança suave, uma lembrança suja, daquelas que você tenta enterrar, mas que ficam batendo. Uma noite antiga, um erro, um ato que ele nunca assumiu, e a sensação que voltou junto foi a pior possível para alguém como ele. Vergonha. Ele abriu os olhos, olhou para o objeto como se ele o acusasse, e sussurrou, sozinho, com a voz falhando: "Ela não pode contar." Mas a verdade é que ele não estava com medo de ela contar. Ele estava com medo de ela ter ficado tanto tempo em silêncio e só agora ter decidido parar de proteger. Augusto descobre que Josefa tem um envelope com a verdade dele, mas ela não usa como chantagem. Isso deixa ele sem arma. Só resta encarar. E agora ele teme que o segredo não esteja mais só com ela. Augusto não percebeu quando começou a perder o controle. Não foi em um grande escândalo, não foi em uma manchete, foi nas pequenas fissuras. Na semana seguinte ao encontro com Josefa, a empresa começou a ranger. Um contrato antigo foi reaberto por um detalhe que nunca tinha sido questionado. Um investidor pediu garantias extras. Um diretor pediu afastamento por tempo indeterminado. Nada grave isoladamente. Tudo grave junto. Augusto sentia aquilo no corpo antes de entender com a cabeça. O telefone tocava mais, as reuniões duravam mais, e o respeito vinha com hesitação. Ele percebeu isso quando um dos conselheiros, durante uma reunião fechada, ousou discordar sem baixar os olhos. "Nós precisamos rever esse posicionamento", disse o homem, com cautela, mas sem medo. Augusto encarou. "Desde quando você decide o que precisa ser revisto?" O conselheiro respirou fundo. "Desde que as coisas começaram a sair do controle." A palavra bateu como um tapa. Controle. Augusto encerrou a reunião antes da hora. Voltou para casa com a sensação de que o chão estava menos firme, como se alguém tivesse mexido na fundação enquanto ele dormia. E ele sabia exatamente quem era a única pessoa capaz de fazer isso, mesmo sem abrir a boca. Josefa, do outro lado da cidade, sentia algo diferente. Não alívio, não vitória, responsabilidade. Ela não tinha contado nada, não tinha mostrado o envelope a ninguém. Mas o simples fato de não estar mais ali, de não sustentar a engrenagem, estava revelando o que sempre existiu. A casa e o império dependiam mais dela do que Augusto jamais admitiria. Naquela semana, recebeu 2 visitas inesperadas. A primeira foi o administrador. Ele apareceu sem aviso, com a postura de quem veio cumprir uma ordem e saiu de lá sem saber se conseguiu. "Josefa", começou nervoso, "o senhor Augusto tá complicado." Ela o ouviu em silêncio. "Ele não dorme, tá agressivo, tá desconfiado de todo mundo." Josefa cruzou os braços. "Isso não é problema meu. Ele acha que você contou algo." Ela inclinou levemente a cabeça.
Eu não contei. O administrador suspirou aliviado. Então, por que tudo está desmoronando? Josefa respondeu com calma. Porque agora ninguém está limpando o que sempre foi varrido para debaixo do tapete. O administrador não soube responder. Saiu com a sensação estranha de que tinha ouvido uma verdade simples demais para ser ignorada. A segunda visita foi pior. Veio do jantar. A mulher do vestido cintilante. O perfume caro chegou antes dela. Josefa, não é? Disse, fingindo simpatia. Posso entrar? Josefa olhou para a mulher dos pés à cabeça, o salto alto, o sorriso treinado, o olhar avaliador. Prefiro conversar aqui mesmo. A mulher sorriu, como quem aceita um desafio pequeno. Eu só vim esclarecer um mal-entendido. Aquela noite foi um exagero, uma brincadeira que saiu do tom. Josefa permaneceu em silêncio. O Augusto é um homem difícil, continuou ela, mas generoso com quem sabe o lugar que ocupa. Josefa ergueu o olhar. E qual é o lugar que a senhora acha que eu ocupo? A mulher hesitou por um segundo, depois respondeu. Fora desse tipo de confusão. Josefa deu um meio sorriso. Então a senhora veio ao lugar errado. O sorriso da mulher endureceu. Eu sei que você tem algo. Alguma coisa que pode causar problemas. Josefa sentiu o estômago apertar, mas não demonstrou. A senhora acha que eu sou burra? Eu acho que você é prática, respondeu a mulher baixando a voz. E pessoas práticas entendem acordos. Josefa respirou fundo. Saia da minha porta. Josefa, agora. O tom não foi alto, foi definitivo. A mulher do vestido cintilante percebeu tarde demais que estava diante de alguém que não tinha nada a perder, e isso assustava mais do que ameaça. Ela foi embora sem olhar para trás. Josefa fechou a porta e encostou as costas nela. O coração batia forte, não de medo, de confirmação. Eles sabiam. Naquela noite, Augusto recebeu uma ligação que o fez sentar devagar. Era Valéria. Você mexeu em algo que não devia, disse ela, sem rodeios. O que você sabe? Ele respondeu, tenso. O suficiente para saber que alguém do jantar foi atrás da Josefa. O nome saiu da boca dela como um golpe. Quem? Augusto perguntou seco. Não importa. O que importa é que agora não é só você que está com medo. Augusto passou a mão pelo rosto. Eu não mandei ninguém. Eu sei. Valéria respirou fundo. E isso é o mais grave, porque quando as pessoas começam a agir por conta própria, é porque sentem cheiro de sangue. Augusto fechou os olhos. Eu preciso resolver isso. Não com dinheiro, não com ordem. Valéria foi firme. Você precisa fazer algo que nunca fez. O quê? Assumir. A palavra ecoou. Augusto desligou sem responder. Na madrugada, ele abriu o envelope que Josefa tinha deixado sobre a mesa, em pensamento, porque o envelope físico ainda estava com ela. Mas o conteúdo ele conhecia, não em detalhes, mas em peso. Era o erro antigo, o ato abafado. A decisão tomada em silêncio quando ele ainda estava subindo e achava que precisava esmagar para sobreviver. Ele sempre disse a si mesmo que não teve escolha. Agora, sem Josefa para sustentar a mentira silenciosa, essa desculpa não se sustentava mais. Augusto sentou-se no chão do escritório. O homem que humilhou uma mulher diante da elite estava ali, sozinho, sentado no tapete caro, com a cabeça entre as mãos. E chorou. Não por arrependimento bonito, chorou porque percebeu que, se a verdade viesse à tona, ele não perderia só dinheiro, perderia o nome. E pior, perderia a ilusão de que merecia tudo o que tinha. 2 dias depois, Josefa recebeu uma mensagem curta. Preciso falar com você, não como patrão, como homem. Ela leu. Não respondeu. Naquela tarde,
Augusto fez algo que ninguém esperava. Convocou uma reunião com os principais executivos e conselheiros, sem pauta financeira, sem contratos, sem números. Eu vou me afastar temporariamente da presidência, disse ele diante de olhares atônitos. Um burburinho tomou a sala. Há assuntos pessoais que eu preciso resolver, continuou. Eu não vou misturar isso com a empresa. Alguém perguntou, isso tem a ver com os rumores? Augusto respirou fundo. Tem a ver com a verdade. A palavra caiu pesada. Naquele instante, o poder dele mudou de forma. Não desapareceu, mas deixou de ser absoluto. E quando o poder deixa de ser absoluto, ele começa a cobrar. Na noite seguinte, Augusto apareceu novamente no prédio de Josefa. Não tocou a campainha de imediato. Esperou. Quando ela abriu a porta, ele estava diferente. Sem terno, sem postura de dono. Eu não vim pedir que volte, disse ele antes que ela falasse. Vim pedir que você me escute. Josefa cruzou os braços. O senhor já teve 22 anos para falar. Eu sei. Ele respirou fundo. Eu fui até o fundo do que eu tentei esconder. E eu sei o que você tem no envelope. O olhar dela ficou atento. Então sabe que eu não usei. Eu sei. A voz dele falhou. E é por isso que isso está me destruindo. Josefa permaneceu em silêncio. Eu afastei gente. Machuquei pessoas. Construí poder com medo. Ele engoliu seco. E você ficou. Não porque precisava, mas porque tinha caráter. Ela sentiu um aperto no peito. O senhor não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente para saber que você podia ter acabado comigo. E não acabou. Augusto deu um passo à frente. Eu não vim pedir perdão bonito. Eu vim dizer que eu aceito as consequências. Josefa franziu a testa. Que consequências? Ele respondeu, olhando nos olhos dela. Todas. O silêncio ficou espesso. Josefa respirou fundo. Foi até a mesa, pegou o envelope, segurou por alguns segundos, depois colocou de volta na gaveta. O senhor sabe qual é a pior punição? Augusto não respondeu. É viver sabendo que alguém te conhece por inteiro e mesmo assim escolheu não te destruir. Ela se aproximou. O senhor vai ter que carregar isso, todo dia. Augusto fechou os olhos. Eu aceito. Josefa assentiu. Então vai. Ele não se mexeu. E se... A voz dele quebrou. Se um dia você decidir que eu não mereço mais esse silêncio... Josefa olhou firme. Aí o senhor vai entender que silêncio também é escolha. E escolhas têm prazo. Ela abriu a porta. Augusto saiu. Devagar, sem olhar para trás. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Augusto dormiu. Não em paz, mas consciente. E Josefa, sentada à mesa simples de sua casa, abriu o envelope sozinha. Não para ler, mas para lembrar. E ao fechar de novo, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Justiça. Não a justiça que grita, mas a que obriga alguém poderoso a se ajoelhar por dentro todos os dias. Augusto acordou antes do amanhecer. Não foi o despertador, foi o peso. Aquele tipo de peso que não dói no corpo, mas pressiona o peito como se o ar estivesse mais denso. Ele ficou alguns segundos olhando para o teto do quarto enorme, tentando lembrar quando tinha sido a última vez que acordara assim, consciente do que era, sem desculpas prontas. Levantou-se devagar. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio organizado de antes. Era um silêncio exposto, cru. Como se as paredes, livres da rotina de Josefa, agora mostrassem rachaduras que sempre estiveram ali. Augusto desceu até a cozinha. Tentou preparar o próprio café. Errou a medida. Queimou a bebida. Sujou a bancada. Ficou olhando aquela bagunça mínima como se fosse uma revelação absurda. Ele não sabia cuidar nem do básico.
E Josefa soube, todos aqueles anos, não porque fosse obrigação, mas porque escolheu fazer bem feito. Essa constatação foi mais dura do que qualquer acusação. Na empresa, o afastamento temporário começou a produzir efeitos. Alguns executivos se afastaram discretamente. Outros se aproximaram demais, tentando entender onde o poder agora repousava. O nome de Augusto ainda pesava, mas já não intimidava como antes. E isso doía. Mas não tanto quanto o olhar diferente das pessoas que o conheciam há décadas. Não havia ódio, havia cautela. E para alguém acostumado a ser absoluto, cautela era uma forma refinada de condenação. Valéria voltou a procurá-lo no fim daquela semana. Você está pagando, disse ela, sem ironia. Do jeito certo, Augusto assentiu. Não dói menos? Justiça raramente dói pouco, respondeu ela. Mas dói mais quando a gente foge. Ele olhou para a irmã, cansado. Eu não vou tentar consertar isso com dinheiro. Valéria arqueou a sobrancelha, surpresa. Então você aprendeu alguma coisa. Augusto respirou fundo. Josefa não quer nada de mim. E isso é a parte mais difícil. Valéria sorriu de leve. Talvez porque ela não precise. Josefa, por sua vez, sentia algo estranho crescer dentro dela. Não alegria, não vingança, liberdade. Os dias ganharam um ritmo novo, simples, imperfeito, mas honesto. Ela acordava cedo, organizava a própria casa, cuidava das próprias coisas. Não havia tapetes caros, nem ordens disfarçadas de gentileza. Havia escolha, e escolher, depois de tantos anos invisível, era quase assustador. Ela recebeu propostas, algumas curiosas demais, outras claramente interessadas em comprar silêncio. Recusou todas, porque o silêncio dela não estava à venda. Era um limite. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Augusto convocou uma coletiva. Nada grandioso, nada teatral. Sentou-se diante de poucas câmeras, poucos jornalistas, poucos assessores, sem palco alto, sem slogan, e falou. Não deu detalhes, não citou nomes, não fez confissão espetacular, mas disse o suficiente. Durante muitos anos eu confundi poder com direito, afirmou. E isso me fez ferir pessoas que não tinham como se defender. A frase percorreu os portais no mesmo dia. Augusto Montenegro admite erros morais e se afasta do comando. Não era destruição pública, era desgaste constante. O tipo de desgaste que não explode, corrói. E estranhamente, Augusto sentiu alívio. Naquela noite ele escreveu, não um contrato, não um pedido formal, uma carta. Curta, direta, sem justificativa. Josefa, não escrevo para pedir retorno nem perdão. Escrevo para reconhecer que o que você fez por mim, ficando em silêncio, foi maior do que qualquer coisa que eu merecesse. Não espero resposta. Augusto dobrou a carta. Não mandou por ninguém. Foi até o prédio dela e deixou com o porteiro. Sem aviso, sem insistência. Josefa leu a carta no fim do dia, sentada à mesa simples, sob a luz fraca da cozinha. Leu uma vez, depois outra, não chorou. Dobrou a carta com cuidado e guardou. Não como troféu, como encerramento, porque a justiça que ela buscava não era barulho, era transformação, e ela tinha acontecido. Meses depois, os caminhos deles não se cruzaram mais. Augusto continuou pagando, não com escândalo, mas com consciência. Nunca recuperou o controle absoluto. Nunca voltou a ser intocável. E isso o mantinha desperto. Josefa seguiu a vida sem precisar provar nada a ninguém. Caminhava ereta. Falava quando queria.
Silenciava quando escolhia. E às vezes, ao passar diante de lugares luxuosos, lembrava-se da noite do jantar. Não com dor, mas com a certeza tranquila de que naquele dia uma mulher humilhada saiu e um homem poderoso começou a cair. Não diante do mundo, mas diante da própria verdade. Se essa história mexeu com você, não foi por acaso. Ela fala sobre dignidade, sobre silêncio que pesa e sobre justiça que não grita, mas transforma. Se você acredita que respeito não se compra e que algumas verdades precisam ser encaradas, deixe seu like. Ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvi-la. Escreva nos comentários. Você acha que Josefa fez certo em escolher o silêncio? Ou você teria revelado tudo? E se inscreva no canal. Aqui, cada história é feita para adultos que sentem, refletem e sabem que o verdadeiro poder é não se perder de si mesmo.